Intimamente associada a esta ideia, existe uma outra, que é de que a cultura é função do desenvolvimento, de que só os países desenvolvidos têm alta cultura. Então nós temos que alcançar um certo nível de desenvolvimento para ter um certo nível de cultura. Em São Paulo teve até um cidadão chamado Paulo Arantes. Paulo Arantes é um professor de filosofia da Universidade de São Paulo que escreveu um livro interessantíssimo como documento, não pelo seu valor, chamado Um Departamento Francês de Ultramar, no qual ele investiga por que a Faculdade de Filosofia da USP, em 50 anos de atividade, não conseguiu produzir nenhum filósofo. É fantástico. E a resposta é que somente quando alcançarmos um certo patamar de desenvolvimento é que poderemos ter uma filosofia à altura da europeia. E eu achei isso uma coisa extraordinária, porque eu estudei um pouquinho da história da filosofia, ao ponto de ser autor de um livro sobre isso, de um curso sobre isso. Eu asseguro para vocês que nunca houve nenhum surto de grande criatividade filosófica que fosse posterior a um surto de desenvolvimento econômico. Geralmente o surto cultural acontece muito antes, ou muito depois. Por exemplo, a época áurea da filosofia na Grécia era uma época de decadência, de cultura, decadência socioeconômica fantástica, a inflação subindo nas nuvens, uma corrupção generalizada, e no meio disso é que surge a Academia Platônica. Mais tarde a gente vê um outro grande surto de criatividade justamente na escolástica. E os países que mais contribuem para isso eram países paupérrimos, como a Irlanda e a Inglaterra na época. A Inglaterra ainda faltaria 5 séculos antes de que ela se projetasse como grande potência. Uma outra etapa de grande criatividade é, evidentemente, o idealismo alemão, com Kant, Hegel, Schelling, etc. Nessa época, a Alemanha não era sequer um país, era um conjunto de principados e ducados, aliás, sob domínio estrangeiro. Ainda faltaria meio século, mais de meio século, para que a Alemanha se constituísse como nação e se tornasse uma nação rica. E assim por diante. Então, nós temos que a própria ideia de que nós precisamos ficar ricos primeiro para ter cultura depois, é uma ideia que me parece muito esquisita. Porque se a cultura tem algo a ver com o sentido da vida, ela tem algo a ver com a orientação da vida. E, portanto, ela tem algo a ver com a sanidade da inteligência. Ora, se você tivesse um amigo e ele tivesse com 2 problemas, ele tem 2 problemas. Primeiro, ele está sem emprego e sem dinheiro. Segundo problema, ele está louco. Qual dos 2 problemas você acha que dá para resolver primeiro? Primeiro, vamos arrumar um emprego, e o sujeito vai ter um sucesso enorme. Depois, tiver tudo resolvido, ele faz um tratamento psiquiátrico. Ora, toda a orientação da nossa cultura é essa, quer dizer, primeiro nós vamos resolver todos os nossos problemas e depois nós trataremos de ficar inteligentes. Isto é rigorosamente assim, mas desde o tempo do Império. O tempo da colônia eu não conheço direito, mas do tempo do Império eu acompanhei. Quer dizer, esta ideia de que nós precisamos produzir muito dinheiro e daí vamos ter uma cultura que servirá para adorno, né, da nossa riqueza. Então, essa noção lúdica ou decorativa da cultura, ela já existe aqui há muito tempo. Mas ainda, ela não existe só socialmente, ela existe na alma de cada um. Nenhum de nós, vamos dizer, pode dizer que está livre deste preconceito e das consequências devastadoras que ele traz, não só para a sociedade, mas para a formação da inteligência de cada um de nós. Eu noto, por exemplo, com essa coisa de participar muito de debate, discussão, eu noto que no Brasil existe uma crença geral de que aquilo que você desconhece não existe. Isso aí chamava-se, na retórica antiga, chamava-se o argumentum ad ignorantiam. Ele diz assim: aquilo que você está dizendo é algo que eu desconheço, então não interessa. Não pode entrar em linha de conta e não pode ser alegado como argumento. Dito de outro modo, tudo aquilo que eu desconheço inexiste. Eu asseguro para vocês, eu estou nesse negócio de bate-boca jornalística há 10 anos. Eu asseguro para vocês que este é o argumento mais alegado, em todas as circunstâncias. O sujeito olha para você com um ar de desprezo. Você diz alguma coisa, o camarada olha para você com um ar de desprezo, um ar de superioridade formidável e diz: eu nunca ouvi falar disso.
Então, o Brasil tornou-se o único país do mundo onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. Acontece. E note bem, eu acho que isto foi uma das grandes forças publicitárias na eleição do seu Luiz Inácio da Silva. Porque ali se associava a ideia do sujeito pobre com o sujeito inculto. Quer dizer, ele era inculto porque era pobre. Era uma ideia absolutamente cínica, porque toda a cultura brasileira foi feita por pés rapados, por pobretões. É Machado de Assis, é Capistrano de Abreu, que ele acabou de citar, é Lima Barreto e assim por diante. Quer dizer, o número de pessoas abençoadas pela fortuna que contribuíram em algum modo para a cultura brasileira é mínimo. Eu creio que é menos de 5%. Claro, você encontra de vez em quando o Joaquim Nabuco, né? O Eduardo Prado. Ele tinha algum dinheiro, mas era um entre cada 100. Tá certo? Quer dizer, a cultura aqui foi sempre feita por gente que veio de baixo. Então, por que associar a ideia de cultura com as classes altas? Ora, então, do meu ponto de vista, o Lula não representava propriamente o homem que veio de baixo, né? E subiu, e que por isso mesmo era o brasileiro que subiu por seus próprios méritos. Me parecia ao contrário, porque ele, quando se candidatou, já não era um homem pobre. Né? Fazia muitas décadas que não era um homem pobre, mas continuava tão inculto quanto o começo. Agora, durante esse período em que o homem foi subindo na vida, ele teve a oportunidade de melhorar o corte da sua barba, de começar a usar ternos Armani, né? Começar a consumir vinhos Romanée Conti, mas não teve tempo para contratar um fonoaudiólogo para corrigir a sua pronúncia. E não pense que eu estou falando mal dele pessoalmente. Não, isso aqui é um sintoma geral. Todos nós somos culpados disso. Todos nós damos prioridade a certas coisas e achamos que primeiro, né, nós temos que ter uma belíssima conta bancária, temos que ter um terno Armani, temos isso. Não precisa sobrar tempo, depois até ler um livrinho. Não é isso? E isso está no fundo de todos nós e começou aí onde o Eduardo falou. Quer dizer, essa coisa impregnou mesmo. Entendeu? Então não é uma questão de Lula, não. Se fosse só ele que é assim,